Olá, estudante! Tudo bom com você? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Fabrício, professor de Química, e nesta aula irei abordar para você o tema água, esse precioso líquido indispensável à manutenção da vida. Em um primeiro momento, iremos falar sobre a sua composição química e algumas de suas propriedades físico-químicas. Em uma segunda aula, irei abordar para você o processo de tratamento de água, como tornar uma água não potável em condições de consumo humano. Então, vamos à nossa aula. Bem, pessoal, vamos iniciar nossa aula falando sobre a composição química da água. A água é constituída de moléculas de H2O, ou seja, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, através de ligações covalentes. Essas ligações formam entre si ângulo de 104,5 graus. A água é uma molécula polarizada, ou seja, possui polos positivos nos átomos de hidrogênio e polo negativo no átomo de oxigênio. Vamos relembrar como acontecem as ligações químicas na água. Inicialmente, vamos aqui localizar na tabela periódica os elementos hidrogênio, número atômico igual a 1, e na família 16, ou família 6A, o elemento oxigênio de número atômico igual a 8. Analisando a configuração eletrônica e nível de energia para os átomos de hidrogênio e oxigênio, percebemos que o hidrogênio ele possui um único elétron de valência, um elétron na sua camada de valência, e o oxigênio 6 elétrons em sua última camada, camada de valência. Sabemos também que, segundo a regra do octeto, um átomo para se tornar estável, ele deve adquirir configuração de gás nobre, ou seja, deve possuir 8 elétrons em sua camada de valência. Nessa fórmula eletrônica para a molécula de água, percebemos ali que, através de duas ligações covalentes, o oxigênio ele atinge o seu octeto, adquire o oitavo elétron, por compartilhamento com átomos de hidrogênio. Chamo a atenção nessa estrutura que, na ligação de oxigênio com hidrogênio, formando a molécula de água, nós temos dois pares de elétrons não compartilhados. Esses pares de elétrons não compartilhados vão exercer uma repulsão eletrônica, fazendo com que a ligação ela curve, tendo assim uma molécula com configuração geométrica angular. Temos a fórmula estrutural, onde representa cada par de elétrons compartilhados com um tracinho. Chamo a atenção que novamente aqui estou representando os pares de elétrons não compartilhados. E por último, a fórmula molecular, onde nós temos a representação dos elementos que constituem a molécula da água, hidrogênio e oxigênio, e a atomicidade, ou seja, o número de elementos que possui de cada um, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Gente, a eletronegatividade do hidrogênio é menor do que a do oxigênio. O que quer dizer isso? O par de elétrons da ligação ele é atraído com mais força, com mais intensidade, pelo átomo de oxigênio, o que vai caracterizar ali na molécula a polaridade, ou seja, um polo negativo para o átomo de oxigênio e polos positivos para os átomos de hidrogênio. Essa polaridade, juntamente com as ligações de hidrogênio que veremos a seguir, dá à água diversas propriedades. Temos aqui agora representada as chamadas ligações de hidrogênio. Como a água é uma molécula polar, como nós já vimos, ela apresenta polos positivos e negativos, além de possuir pares de elétrons não compartilhados no oxigênio, ela pode fazer um tipo de interação intermolecular, ou seja, entre moléculas, chamada ligação de hidrogênio. Observem que o par de elétron não compartilhado de uma molécula de água interage com um hidrogênio de polo positivo de uma outra molécula. Isso vai ocorrer diversas vezes entre milhares e milhares de moléculas de água, dando assim a porção de água em diversos estados físicos. Vale lembrar que
Essas ligações de hidrogênio, elas são presentes na água no estado líquido e no estado sólido. Quando ocorre a vaporização da água, ou seja, a passagem para o estado gasoso, essas ligações de hidrogênios, elas são rompidas, elas são quebradas. Devido às suas propriedades, a água é um excelente solvente. Por isso, é conhecida como solvente universal, ou seja, dissolve uma grande quantidade de outras substâncias, seja elas substâncias orgânicas e inorgânicas. Temos nesta ilustração a dissolução do sal de cozinha, do cloreto de sódio pela água. Percebemos que o íon sódio ele é circundado por moléculas de água, ele é solvatado. Observem que o polo negativo da água fica em torno desse íon, fazendo que haja a solubilização dessa substância. A mesma coisa acontece aqui com o íon cloreto, só que no íon cloreto nós percebemos o quê? A carga positiva, né? O polo positivo da molécula de água circundando esse íon cloreto. Substâncias que são dissolvidas pela água são chamadas de substâncias hidrofílicas. Apresentam afinidade, dissolvem-se em água. Aquelas que não dissolvem-se em água são chamadas de substâncias hidrofóbicas. É o caso do óleo, por exemplo, que não apresenta interação de forma a dissolver-se na água. Os estados físicos da água são sólido, o líquido e o gasoso. São os três principais estados físicos da água. Sabemos também que esses estados físicos eles podem se converter um no outro. Além disso, o estado sólido ele apresenta forma e volumes definidos. O líquido apresenta volume definido, porém forma variável, vai depender do recipiente que o contém. E o gasoso, forma e volumes variáveis. Neste diagrama, temos aqui os três estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, e a conversão entre esses estados físicos. Temos aqui o estado sólido, passando para o estado líquido. Essa mudança de estado físico nós damos o nome de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso, damos o nome de vaporização. E aí vale ressaltar que a vaporização ela pode ocorrer de três formas. Uma forma lenta, chamada de evaporação. Uma forma mais rápida, que é a ebulição, a fervura da água. E a calefação, que é uma forma instantânea, um processo instantâneo, um processo muito rápido. Bom, a passagem do estado gasoso agora para o estado líquido, nós damos o nome de condensação. Professor, eu já ouvi dizer que isso aqui também é chamado de liquefação. Tudo bem, podemos também chamar de liquefação. A passagem do estado líquido para o estado sólido, nós damos o nome de solidificação. Vale observar ainda nesse diagrama que a passagem de gasoso para líquido e líquido para sólido, assim como de gasoso para sólido, ocorre com temperatura diminuindo, ou seja, liberação de calor. O processo inverso, sólido para líquido e líquido para gás, ocorre com a temperatura aumentando, ou seja, com absorção de calor. Finalizando, o processo de sublimação, ele ocorre quando eu tenho a passagem de sólido direto para o estado gasoso, ou vice-versa, estado gasoso para o estado sólido. A passagem de estado gasoso para sólido também é chamado, às vezes, de ressublimação ou sublimação inversa. Ponto de fusão e ponto de ebulição da água. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido, já que o ponto de fusão ocorre à mesma temperatura que o ponto de solidificação. No caso da água, essa temperatura corresponde a 0 graus Celsius, ponto de fusão da água, desde que há uma pressão de 1 atmosfera.
Já o ponto de ebulição, ela ocorre na passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou vice-versa, do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, o ponto de ebulição é o mesmo ponto de condensação de uma substância. No caso da água, vai ocorrer a uma temperatura de 100 graus Celsius, desde que há uma pressão de 1 atmosfera. Curva de aquecimento da água. Nesse diagrama, vamos observar como se comporta a água com a variação de temperatura. Inicialmente, temos aqui a água no estado sólido a uma temperatura abaixo de 0 graus, abaixo do seu ponto de fusão ou solidificação, ou seja, ela encontra-se no estado sólido. Se eu forneço calor, a temperatura tende a subir até atingir 0 graus, que é o seu ponto de fusão. E aí nós vamos ter a passagem de sólido para líquido, e enquanto coexistir esses dois estados, a temperatura permanecerá constante. Se eu continuo fornecendo calor, a tendência da temperatura é continuar subindo até atingir o ponto de ebulição da água. Esse ponto de ebulição nós já sabemos que é o mesmo de liquefação e ocorre a 100 graus Celsius. Enquanto tiver a passagem de estado líquido para gasoso, coexistir os dois estados físicos, nós teremos uma temperatura constante. Após a passagem de todo o líquido para o gás, nós teremos um aumento de temperatura novamente, estando ela no estado gasoso. Vale lembrar que esse diagrama representa a mudança de estado físico para a água pura a uma pressão de 1 atmosfera. Esse mesmo diagrama pode ser visto agora, só que de uma forma diferente. Em vez do aquecimento, nós temos o resfriamento. Percebam que inicialmente eu tenho aqui a água no estado gasoso, acima de 100 graus, ou seja, em 120 graus Celsius. À medida que eu vou reduzindo a temperatura, ela vai atingir os 100 graus, que é o ponto de liquefação da água, coexistindo ali o estado líquido e o estado gasoso. Continuando a baixar a temperatura, ela já agora no estado líquido, vai chegar a uma temperatura de 0 graus. Essa temperatura de 0 graus, que é o ponto de solidificação, vamos ter ali a coexistência do estado sólido e do estado líquido. Depois de toda a passagem de líquido para sólido, nós teremos a redução de temperatura também. Dando continuidade a algumas propriedades físico-químicas da água, vamos falar agora da densidade. Vale lembrar que densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria, ou seja, cada substância vai ter a sua densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição específicos. No caso da água, a densidade vai depender do seu estado físico, vai depender da temperatura. A água no estado líquido, ela tem uma densidade de aproximadamente 1 gramas por centímetro cúbico ou 1 gramas por ml. Já o gelo, a água no estado sólido, ela vai apresentar uma densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico, gramas por ml. Ah, professor, é por isso que o gelo ele boia na água, ele flutua na água? Exatamente. A densidade do gelo é menor do que a densidade da água no estado líquido. Falando já de densidade e flutuação, podemos ver nessa ilustração que eu tenho aqui um sistema heterogêneo formado por 3 fases, e aí ele destaca para a gente que a areia está aqui na fase inferior, ou seja, ela é mais densa do que a água, que por sua vez é mais denso do que o óleo. Por isso que o óleo flutua na água. A água ela não é miscível no óleo, já que não é uma substância hidrofílica, ou seja, ela é hidrofóbica. A água ela não interage dissolvendo esse óleo, por conta das interações intermoleculares. Vale lembrar que alguns líquidos, por exemplo, o álcool ele vai ser miscível
na água. Por quê? Porque ele interage através das ligações de hidrogênio. Então, você vai ter uma solubilização infinita. Bem, pessoal, para fecharmos aqui a nossa primeira aula sobre a água, vamos fazer aqui duas questões sobre o tema abordado. Questão do Enem 2009, prova cancelada, diz o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a conservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fases. Vou destacar aqui mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Vou destacar aqui: água absorve calor do sol. Quando já foi absorvido calor suficiente, alguma das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Gente, essa questão está falando de quê? Da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos ali a água, umidade da terra, absorvendo o calor do sol e a molécula do líquido passando para a atmosfera. Se nós voltarmos lá ao nosso diagrama de mudança de fases, percebemos que a mudança do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização. Mas nós vimos também aqui no diagrama do lado que a vaporização ela pode ocorrer de três formas: evaporação, ebulição e calefação. No caso da vaporização da água do solo, é um processo lento, ou seja, é uma evaporação. Voltando à nossa questão, percebemos que a transformação mencionada do texto é a fusão, liquefação, evaporação, solidificação ou condensação. Como nós vimos, é a passagem de líquido para gás num processo lento que nós chamamos de evaporação. Mais uma questão do Enem 2009, da prova cancelada. Essa prova ela trouxe bastante o tema água. A questão 28 coloca o seguinte: além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Vou destacar aqui: dessalinizar a água, remover sais da água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente, um copo. A água evaporada, vou destacar aqui, água evaporada, se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Gente, o que é que nós temos aí? A mudança de dois estados físicos da água. Temos a evaporação, passagem de líquido para gás, e o processo inverso, a condensação, que é a passagem do gás para o líquido. Então, inicialmente, a energia absorvida pelo Sol vai ser suficiente para que essas moléculas de água elas vaporizem. Ela passe do estado líquido para o estado gasoso. Ao encontrar a barreira do plástico, ela encontra uma região mais fria. A tendência agora é ela voltar do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, condensar. Então, ela absorve energia para vaporizar e devolve essa energia, cede essa energia para condensar, caindo no copo. Vale lembrar que, ao passar do estado líquido para o gasoso, na vaporização, a água ela não arrasta consigo os sais. Então, ao condensar no copo, ela já condensa na forma de água doce.
Então vamos analisar as alternativas. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada, ou seja, a energia do Sol que é cedida à água salgada. Fica retida na água doce que cai no copo? Não. Ao se condensar, aquela energia absorvida ela é cedida. Letra B. Fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional? Nada a ver. Letra C. É usada para provocar a reação química que transforma água salgada em água doce? Em primeiro lugar, não é uma reação química. O que nós temos ali é um processo de transformação física, mudança de estado físico. Letra D. É cedida ao ambiente externo, através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor. Exatamente. A água líquida absorve calor, vaporiza. Ao vaporizar, encontra a região do plástico, onde ela devolve esse calor absorvido, condensando no copo. Então, a alternativa correta para a gente é a letra D. Gente, percebam que são questões que vocês têm plenas condições de resolver. Finalizamos aqui a nossa primeira aula falando da água. Em um segundo momento, iremos falar de processos de tratamento e eu aguardo você na nossa próxima aula. Forte abraço!